Você já sentiu que um dia que deveria ser especial se transformou em um pesadelo? Eu também não imaginava que meu aniversário pudesse virar o pior dia da minha vida. Meu nome é Rafael, tenho 18 anos e moro em São Paulo. Sempre esperei com muita alegria pelo meu aniversário, aquele dia em que amigos e família se juntavam para celebrar. Eu planejei tudo com cuidado, escolhi uma festa simples em um salão perto de casa e sonhava com um dia cheio de risos e boas lembranças. Mas, durante a festa, algo inesperado aconteceu. No meio da comemoração, meus pais, Marcos e Lúcia, subiram ao palco improvisado. Com a sala em silêncio, meu pai começou a falar de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse, na frente de todos os meus convidados, que eu sempre fora um peso para a família. Cada palavra era como um chute, deixando meu coração pesado. Minha mãe concordou com um aceno triste, como se esse fato fosse algo normal. Naquele momento, o que era para ser um dia de alegria se transformou em dor. Vi os rostos surpresos dos meus amigos e pude sentir o peso da tristeza me dominando. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas pareciam não obedecer. Fiquei ali, ouvindo cada palavra, tentando entender como alguém que eu tanto amava podia me fazer sentir tão pequeno. Depois daquela fala, a festa acabou. Todos se retiraram, e eu fiquei sozinho com meus pensamentos em um quarto frio. Desde então, aprendi que, às vezes, as pessoas que mais amamos podem nos machucar de maneiras que nunca imaginamos. Mas também aprendi que esse dia, por doloroso que tenha sido, me ensinou a importância de buscar o meu próprio valor e lutar para ser feliz, mesmo quando o mundo parece desabar. Hoje, tento usar essa lembrança como um empurrão para me tornar uma pessoa mais forte e mais consciente de quem eu sou. Alguém que merece respeito e amor, mesmo que nem todos saibam dar. Eu nunca imaginei que um dia comum pudesse se transformar no momento mais doloroso da minha vida. Tudo começou quando estava sentado na sala de estar, esperando que a família se reunisse para resolver algumas coisas simples, como sempre fazíamos, aos domingos aqui em São Paulo. Mas, naquele dia, enquanto olhava distraidamente para o celular, ouvi meu pai, Marcos, começar a falar com uma calma que parecia ensaiada. Minha mãe, Lúcia, olhava para ele com um olhar triste, mas sem intervir. Ele disse algo que me congelou por dentro. A verdade é que desde que você nasceu, sempre sentimos que tinha sido um erro. Você nunca foi o que esperávamos. Cada palavra vinha como um golpe, e o tempo pareceu desacelerar. Senti o coração disparar, e uma mistura de raiva, tristeza e confusão tomou conta de mim. Minhas mãos suavam, e não consegui desviar o olhar daquelas palavras que agora ecoavam na minha mente, repetidas e cruéis. Enquanto meu pai continuava, explicando que todos os planos que eles tinham para mim haviam sido arruinados pela minha chegada, a sala ficou silenciosa, exceto pelo som dos meus passos trêmulos. Aquela revelação tão fria e inesperada me fez questionar tudo. Quem eu era, o quanto valia, e até mesmo o que eu tinha feito para merecer tamanha rejeição. Aquele momento mudou a maneira como eu via minha própria existência. Senti que todo o respeito e amor que eu esperava encontrar na minha própria família se transformava em um peso insuportável. Saí correndo da sala sem dizer uma palavra, as lágrimas misturadas com a fúria. Eu precisava escapar do local e do eco daquele erro que agora se perpetuava na minha mente. Desde então, tento juntar os pedaços de um coração partido e reconstruir a confiança que alguém tão importante para mim quis destruir com simples palavras. Essa revelação dolorosa me deixou marcado, mas também acendeu em mim a vontade de buscar minha própria verdade, de provar para mim mesmo que, apesar de tudo, eu sou valioso. A reação dos convidados não ficou restrita aos murmúrios. Quando meu pai falou aquelas palavras, notei um silêncio estranho e pesado tomar conta da festa. Tudo que estava ali, amigos, parentes e conhecidos, ainda parecia incrédulo diante do que ouvira. Alguns olharam para mim com compaixão, outros com surpresa, mas ninguém sabia como reagir realmente. Eu podia sentir o peso dos olhares, como se cada pessoa tivesse a missão de julgar o que eu sentia naquele exato momento. Enquanto olhava ao redor, vi rostos que traziam a mesma mistura de choque e tristeza que eu sentia no peito. Alguns convidados fizeram movimentos para tentar demonstrar apoio, mas a atmosfera de incredulidade era tamanha que tudo parecia distante. Meu coração batia com força, e as mãos tremiam de nervosismo.
Cada segundo que passava naquela sala só aumentava a minha angústia, e eu queria mesmo era desaparecer, fugir de tudo aquilo. A minha cabeça girava de tanto tentar entender como uma festa que deveria ser de alegria se transformava em um pesadelo silencioso. Eu me sentia exposto, como se todo mundo ali soubesse exatamente o peso da dor que eu carregava. A angústia não era só por causa das palavras que ouvi, mas também pela forma como os meus amigos e parentes encaravam a situação. Um misto de pena, confusão e até um leve sentimento de vergonha, como se eu fosse o culpado. No meio daquele silêncio e dos olhares tortos, eu me perdi em pensamentos. Será que eu realmente sou esse fardo que todos veem? E essa pergunta ecoava em mim, aumentando o desespero. Era como se, de repente, eu não tivesse para onde fugir, ficando preso naquele instante em que tudo parecia ter perdido o sentido. A festa, que tinha começado com tanta expectativa, virou um cenário de amargura que me fez encarar a realidade de uma forma dolorosa. Cada olhar e cada silêncio dizia que algo estava quebrado. E ali, naquele meio de confusão, minha própria angústia vinha à tona, deixando-me sozinho, apesar de estar cercado por tantas pessoas. Depois daquela dolorosa revelação, eu sabia que não podia mais guardar tudo dentro de mim. A tristeza se misturava com uma profunda necessidade de entender. Por que meus pais fariam algo tão cruel? Eu precisava de respostas. Depois que todos os convidados foram embora e o silêncio tomou conta da casa, decidi falar com eles. Meu coração estava acelerado e cada passo parecia pesado enquanto eu me aproximava da sala onde meu pai e minha mãe permaneciam juntos. Com a voz tremendo, mas tentando controlar as lágrimas, perguntei: por que vocês disseram que eu sempre fui um fardo? O que eu fiz para merecer isso? O clima na sala ficou ainda mais tenso. Meu pai, Marcos, desviou o olhar e gaguejou uma resposta que soou vaga, como se ele também não soubesse explicar aquilo direito. Minha mãe, Lúcia, murmurou algo sobre expectativas e daquilo que sempre haviam imaginado para mim, mas não ofereceu uma resposta direta. Em poucos segundos, percebemos que estávamos presos em um silêncio doloroso, onde as palavras faltavam e as perguntas só aumentavam. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma vontade imensa de descobrir a verdade. Por que meus pais consideravam que eu não valia o suficiente? Será que alguma coisa em mim os decepcionava tanto a ponto de me fazer sentir esse peso? Cada pergunta que eu formulava na minha cabeça só aumentava a minha angústia. Eu precisava de uma resposta clara, não apenas desculpas esfarrapadas levantadas no calor do momento. Enquanto conversava com eles, a verdade parecia se perder em meio a justificativas mal organizadas. Percebi que para eles era mais fácil culpar o destino ou os desafios pessoais do que admitir que talvez tivessem errado em me tratar daquela forma. Mas, por mais doloroso que fosse, eu não podia aceitar ficar sem entender o motivo. Eu merecia saber, e mais do que isso, merecia ser tratado com carinho e respeito. Mesmo que a visão deles estivesse muito longe disso, aquilo se tornou o ponto de partida de uma nova busca. Um desejo de reconstruir minha própria história e de encontrar o valor que sempre tive. Mesmo que as respostas nunca viessem de onde eu esperava. Naquele confronto familiar, aprendi que enfrentar a dor é o primeiro passo para encontrar a verdade. E, finalmente, usar essa verdade para me transformar e buscar a felicidade que eu tanto mereço. Depois daquele dia devastador, senti que minha vida não podia continuar marcada por palavras que me feriam e limitavam o meu valor. Foi então que eu tomei a decisão mais difícil e libertadora da minha vida. Decidi rejeitar o papel de ser um fardo e escolher a liberdade. Naquele exato momento, quando ouvi cada palavra e vi o silêncio dos convidados me julgando, percebi que não precisava mais suportar esse peso. Me perguntei: será que vou passar o resto da minha vida preso a essa sombra? E a resposta estava clara. Eu merecia viver para mim mesmo, crescer e ser feliz, sem depender do julgamento dos outros. Eu levantei a cabeça e decidi que, a partir daquele dia, minha vida seria minha própria. Comecei a planejar como sair daquele ambiente opressor e encontrar um caminho onde eu pudesse ser valorizado. Pequenos gestos foram se transformando em grandes passos. Me afastar de conversas tóxicas, buscar pessoas que realmente me apoiavam e finalmente voltar a acreditar no meu potencial. Cada passo para longe daquela dor era um passo rumo a uma nova vida. Hoje, sigo em São Paulo,
construindo um futuro que é meu, longe da sombra da rejeição. Ainda há momentos em que as lembranças tentam voltar, mas agora eu sei que posso enfrentá-las com a força que conquistei. Minha decisão final foi um grito de independência. Eu escolhi me libertar para ser dono da minha própria história. E essa escolha me mostrou que, mesmo nas horas mais sombrias, a liberdade é possível. Essa é a minha nova caminhada. Um caminho feito de coragem, pequenos triunfos e a certeza de que a vida só começa quando a gente decide que merece ser feliz.